você que está agora no nosso portal, em que a gente vai começar a partir de hoje a fazer uns encontros muito legais, bacanas, falando sobre a Sagrada Escritura. Esse texto muito antigo, mas que também tem muita novidade, porque se a gente lê, a gente sempre descobre algo novo, que pode nos ajudar a entender melhor a própria vida. Afinal, a Bíblia não é outra coisa senão um livro que fala da vida. E a vida é a mesma, seja agora, seja 2000 anos atrás, 3000, quando de fato tudo começou. E é por causa disso que a gente hoje vai tratar de um tema que tem a ver com geografia, história, arqueologia, tudo aquilo que fala de um tempo muito antigo, mas que nem sempre a gente percebe que nos toca ainda hoje. Nos alcança aquilo que há tantos anos atrás chegou a nós através desse texto bíblico. Vejam só, aquilo que o povo de Israel viveu, chamado assim porque a terra onde eles nasceram, eles cresceram, desenvolveram, se chamava Israel, esse povo viveu em um tempo em que a situação da vida era bem diferente da nossa. Vejam só, quando a gente hoje consegue se locomover com tanta facilidade, naquela época não era bem assim. Os desertos atrapalhavam os caminhos, até mesmo territórios difíceis como o Mar Morto, onde não tinha nenhum modo de sobrevivência de qualquer ser vivo por causa do sal, e toda aquela região em que a seca fazia com que os desertos fossem difíceis de sobreviver durante o dia e à noite o tempo frio não permitia que muita gente pudesse viver naquelas condições sem se agasalhar, seja do frio, seja do calor. Viver assim naquela época exigiu muito sacrifício. Por isso que quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente precisa também levar em conta quais foram as condições de vida daqueles que hoje, quando nós lemos, transmitem para nós desafios, dificuldades superadas, dificuldades que se tornaram talvez para eles algo que se manifestou justamente porque superaram a presença maravilhosa de Deus na vida. Assim também nós hoje. Percebemos a presença de Deus na nossa vida quando somos capazes de superar aquilo que, de alguma maneira, nos aflige. É assim que a arqueologia bíblica vai nos ajudar a entender que o clima, o relevo, as dificuldades de locomoção, o transporte, tudo aquilo que poderia permitir que a vida se tornasse um pouco mais complexa, faz com que a geografia desse povo, o clima em que ele vivia, nos fizesse perceber que aquela palavra é uma palavra séria. E é séria também para você. Você já pensou nisso? Pois então, essa população que viveu nesse território seco, árido, difícil, foi uma população que se chama, portanto, a população de Canaã. Canaã é o território, o nome dado para essa terra. Então, os cananeus são os primeiros moradores da terra que hoje nós chamamos de Israel. E Israel está ali, na zona entre a África e a Europa, em uma extensão de terra muito estreita, que é chamada de terra conhecida pela sua fertilidade. O Rio Jordão, que atravessa essa terra, traz um pouco de alento a quem vive ali. E assim, então, que essas populações crescidas ali na região de Canaã, os cananeus, deram origem com o tempo ao povo de Israel. E o povo de Israel, portanto, é filho dessa história, assim como você e eu.